Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 13 de julho. Por unanimidade, o plenário do STF valida leis estaduais que permitem às defensorias requisitar documentos e informações de autoridades e agentes públicos. Para o relator, ministro Ricardo Lewandowski, a defensoria pública é essencial à função jurisdicional do Estado democrático e o poder de requisição é fundamental para o desempenho de suas funções constitucionais. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Ministro Gilmar Mendes caça atos que autorizavam promotores do Ministério Público de São Paulo a se candidatarem nas próximas eleições. Ministério Público Federal cobra na Justiça a demarcação de terras indígenas em Mato Grosso do Sul. E ainda, os 5 anos da reforma trabalhista e a redução de quase 30% no número de novos processos na Justiça do Trabalho. Por unanimidade, o plenário virtual do Supremo validou leis de Mato Grosso do Sul e do Acre que permitem às defensorias públicas dos dois estados solicitar documentos e informações de autoridades e agentes públicos. As ações foram propostas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele alegou que o poder dado às defensorias públicas de requisitar documentos e informações de agentes públicos sem a necessidade de autorização judicial desequilibraria a relação processual, especialmente sobre a produção de provas, dando à categoria de defensores públicos uma prerrogativa que os advogados privados não têm. Segundo Aras, os dispositivos das leis de Mato Grosso e do Acre afrontariam princípios constitucionais. O relator das ações no Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, rejeitou os argumentos apresentados pelo procurador-geral. Ele ressaltou que o plenário do STF já afirmou o entendimento de que as defensorias públicas têm o poder de requisitar de agentes e órgãos do poder público, assim como de entidades privadas, documentos, informações, materiais, esclarecimentos e providências indispensáveis ao cumprimento das funções institucionais. Para o ministro, isso não interfere no equilíbrio da relação processual. Em seu voto, Lewandowski destacou que a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado democrático de direito, na medida em que promove a efetivação dos direitos fundamentais, como igualdade e a dignidade de pessoas mais necessitadas, assim como o acesso à justiça. Lewandowski lembrou ainda que o plenário do Supremo já validou dispositivos com previsão semelhante, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos territórios e dispõe sobre normas gerais das defensorias estaduais. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, suspendeu o pedido de afastamento de 2 promotores do Ministério Público de São Paulo que iriam se candidatar nas eleições deste ano. Para o ministro, a Constituição proíbe atividades político-partidárias por membros do MP. A Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo alegou que permitiu o afastamento dos promotores com base na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado e na norma do Conselho Nacional do Ministério Público, que autoriza o exercício da atividade político-partidária para quem entrou na carreira antes da reforma judiciária em 2004, que é o caso dos promotores em questão. Mas o ministro Gilmar Mendes reafirmou decisões do STF e negou o afastamento. O plenário do Supremo já havia estabelecido a absoluta proibição de atividade político-partidária por membros do Ministério Público que ingressaram no cargo após a Constituição de 88. O afastamento temporário dos 2 promotores do Ministério Público de São Paulo foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 5 de maio deste ano. Os servidores receberiam um salário por 6 meses para se dedicarem à disputa eleitoral para cargos do Legislativo. Caso não fossem eleitos, voltariam para as funções. O Conselho Superior do Ministério Público se manifestou contrário à licença dos promotores, mas o Procurador-Geral de Justiça manteve o afastamento por entender que cabe exclusivamente a ele essa decisão. Para o ministro Gilmar Mendes, os promotores só podem exercer cargo eletivo se forem exonerados ou aposentados. Segundo o ministro, membros do MP só podem ocupar cargos públicos fora da instituição para exercer função de magistério. A proibição é para garantir a autonomia do Ministério Público.
A ministra Rosa Weber, presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República a notícia-crime apresentada pelo senador Alessandro Vieira contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os senadores Davi Alcolumbre e Marcos Duval. Eles estão sendo acusados de condutas criminosas envolvendo a distribuição de recursos públicos do orçamento. Na petição, o senador Alessandro Vieira cita a entrevista de Marcos Duval, em que ele afirma ter recebido cerca de 50 milhões de reais em emendas com a intermediação de Davi Alcolumbre após apoiar a campanha de Rodrigo Pacheco à presidência da Casa Legislativa. O presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, recebeu visitas de deputados e senadores da oposição e da pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet. A pauta dos encontros foi a violência nas eleições. A preocupação com a escalada da violência no período eleitoral aumentou com o assassinato de um tesoureiro municipal do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu, no Paraná, durante o fim de semana. A senadora Simone Tebet, pré-candidata à presidência da República, entregou ao ministro Alexandre de Moraes um manifesto pela paz nas eleições. Tebet também afirmou que a violência começou cedo e reforçou a confiança na justiça eleitoral. O presidente em exercício do TSE também recebeu a visita de senadores e deputados de oposição. Os parlamentares pediram para o ministro Alexandre de Moraes que o Tribunal Superior Eleitoral seja enérgico no combate à violência nas eleições. A seguir, o Ministério Público cobra na Justiça demarcação de terras indígenas em Mato Grosso do Sul. Voltamos em instantes. Numa sociedade complexa, marcada por informações superficiais, por excesso de informações e até mesmo por fake news, é imprescindível que tenhamos um canal seguro, claro, transparente, público de informações. É nesse cenário que temos a TV Justiça, destacadamente pela qualidade e com ênfase no sistema de justiça. O Ministério Público Federal apresentou ações civis públicas contra a União e a FUNAI, cobrando a demarcação de 2 áreas indígenas em Mato Grosso do Sul. As ações movidas pelo MPF pedem que a Justiça obrigue a União e a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, a fazerem a demarcação de terras indígenas no Mato Grosso do Sul. A primeira ação é direcionada a um território em Aquidauana, que foi delimitado pelo Ministério da Justiça em 2016. Além da demarcação, a ação pede indenização por danos morais coletivos no valor de R$200 mil, visto que a comunidade espera por isso há 37 anos. E a outra ação é para a retomada imediata da área que fica no município de Miranda e também pede o pagamento de R$200 mil por danos morais coletivos, valor a ser destinado para a comunidade para aplicação em investimentos diretos em políticas públicas. E a ação penal proposta pelo Ministério Público Federal em decorrência do assassinato do agente penitenciário federal Alex Bellarmino em 2016 no Paraná, teve 15 pessoas acusadas. 3 delas acabam de ser condenadas. No total, 9 réus já foram condenados pelo crime praticado contra o agente, que atuava temporariamente na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Ele foi alvejado a caminho do trabalho numa emboscada premeditada e determinada por ordem do primeiro comando da capital, o PCC. A facção pretendia combater a rigidez do sistema penitenciário federal, determinando a morte indiscriminada de agentes federais que nem eram conhecidos pelos criminosos. Para o MPF, as condenações evidenciam que os atentados praticados são uma opressão ao sistema prisional. A Justiça Federal autorizou a realização de mais uma operação contra o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Cerca de 350 policiais federais, com o apoio da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, cumpriram 46 mandados de prisão preventiva e 90 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Norte, na Bahia, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará e Pará.
Os policiais apreenderam cerca de 8 toneladas de cocaína, dinheiro em espécie e até joias. De acordo com as investigações, a quadrilha pegava a droga de países vizinhos e escondia em containers de cargas enviadas para a Europa. A Justiça também autorizou o bloqueio de quase 170 milhões de reais em contas bancárias dos investigados. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a pena de 2 homens condenados por tentarem roubar dados de correntistas em caixas eletrônicos com o chamado chupa-cabra. Os réus recorreram ao TRF da Primeira Região, tentando reverter a sentença que os condenou a 2 anos e 4 meses em regime aberto, por terem instalado aparelhos denominados chupa-cabra em terminais da Caixa Econômica Federal. O objetivo era capturar senhas e outros dados dos correntistas para efetuar futuros desvios de dinheiro das contas. Eles se passaram por agentes habilitados para operar caixas eletrônicos e instalar o equipamento, uma conduta que está relacionada com a prática continuada de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas, crimes que estão previstos nos artigos 14, 71 e 155 do Código Penal. Em decisão unânime, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça alterou jurisprudência e definiu que o juiz sempre deve reduzir a pena quando houver confissão do réu. O colegiado firmou a tese de que o réu terá direito à diminuição da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, como prevê o artigo 65 do Código Penal. Isso independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Com a nova orientação, a 5ª Turma negou o provimento ao recurso especial em que o Ministério Público de Santa Catarina sustentava que um homem condenado por roubo não teria direito à atenuação de pena concedida pelo Tribunal de Origem, uma vez que o juiz não considerou a confissão dele na sentença. No STJ, o ministro Ribeiro Dantas, relator do recurso especial, afirmou que viola o princípio da legalidade condicionar a redução da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, principalmente porque o direito concedido ao réu sem ressalvas na lei não pode ficar sujeito ao arbítrio do julgador. O ministro destacou que o Código Penal estabeleceu que a confissão é uma das circunstâncias que sempre atenuam a pena, de modo que o direito subjetivo à diminuição surge no momento em que o réu confessa e não quando o juiz cita sua confissão na sentença condenatória. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o pedido de liminar para que um policial militar da Bahia receba adicional de insalubridade por trabalhar na pandemia da Covid-19. De acordo com os autos, em novembro de 2020, o policial militar impetrou mandado de segurança no Tribunal de Justiça da Bahia contra suposto ato omissivo do governador e do secretário estadual de administração. A omissão apontada pelo policial consistiria na ausência do pagamento do adicional de insalubridade aos PMs e bombeiros militares na ativa. A defesa alega que o policial militar em serviço está em constante exposição ao perigo de contágio pelo vírus da Covid-19, por se aproximar de pessoas em diligências e no atendimento ao público. Para a defesa, o não pagamento do adicional é inconstitucional, irrazoável, arbitrário e ilegal. O Tribunal de Justiça da Bahia negou o pedido por considerar que seria necessária a produção de laudo específico. No STJ, ao negar a liminar, o ministro Humberto Martins entendeu não ter sido comprovado o risco de dano irreparável que autoriza a concessão da medida durante o plantão judiciário. Para ele, a questão deve ser reservada à 1ª Turma do STJ. A relatoria será do ministro Gurgel de Faria. O Síndico Comunitário, que abrange o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, agentes de combate às endemias e outros, terá de pagar honorários advocatícios. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. Em março de 2020, o Síndico Comunitário ingressou com dissídio coletivo contra 15 pessoas jurídicas com o objetivo de obrigá-las a fornecer equipamentos de proteção individual aos agentes comunitários para evitar a contaminação pela Covid-19. Em casos de não fornecimento dos EPIs, o sindicato reivindicou que os empregadores se abstivessem de exigir a prestação de serviços.
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo julgou os pedidos improcedentes. O TRT também rejeitou o requerimento de uma das partes, o Hospital Albert Einstein, para que o síndico comunitário fosse condenado a pagar honorários de sucumbência por ter perdido a ação. Da decisão, o hospital recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A ministra Adelaide Miranda Arantes, relatora do caso na sessão de dissídios coletivos, explicou que prevalece na Corte Superior a compreensão de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos processos de dissídios coletivos passou a ser cabível depois que a reforma trabalhista entrou em vigor em 2017. Nesse contexto, como o dissídio do sindicato foi ajuizado na vigência da nova lei, a condenação da parte que perde a ação é impositiva. No caso, os honorários advocatícios foram fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, arbitrado pelo TRT em R$50 mil. A quantia a ser paga deve ser dividida igualmente entre os réus. A ministra descartou a possibilidade de fixação individualizada de honorários para cada vencedor no processo, já que isso ultrapassaria o limite imposto na legislação. Todos os ministros da SDC acompanharam o voto da relatora. Os 5 anos da reforma trabalhista e a redução do número de novos processos na Justiça do Trabalho. Assunto para o próximo bloco. A TV Justiça é um eficaz veículo de informação e fomento ao debate democrático, proporcionando à sociedade acesso simplificado ao poder judiciário, projetando, com isso, conhecimentos básicos ao cidadão, como direitos do consumidor, algo cotidiano, ou mesmo questões mais complexas voltadas à justiça social, como cotas em universidades e concurso público. É, portanto, um veículo de elevado valor social. A reforma trabalhista completa 5 anos. Desde então, o número de processos protocolados na Justiça caiu quase 30%. Algumas das novas regras já foram revisadas e outras ainda estão sendo analisadas para garantir os direitos dos trabalhadores. É consenso, a pandemia de Covid-19 trouxe turbulências no mercado, afetou empresas, indústrias e a vida do trabalhador. Por isso, a expectativa criada há 5 anos, com a sanção da reforma trabalhista, foi ofuscada pela crise econômica. O mercado esperava, por exemplo, gerar mais empregos com as novas regras, consideradas mais flexíveis. Com a reforma, no total 106 artigos da CLT, consolidação das leis do trabalho foram alterados, revogados ou criados. Entre as mudanças, as regras permitiram o fracionamento de férias, terceirização, inclusive da atividade principal da empresa, e o pagamento da contribuição sindical, que antes era obrigatório, passou a ser facultativo. A reforma foi sancionada pelo presidente da República, Michel Temer, em 17 de julho de 2017 e entrou em vigor em novembro do mesmo ano. A Central Única dos Trabalhadores aponta que a reforma é um retrocesso. A reforma trabalhista, ela aumentou imensamente a precarização dos trabalhadores. Houve um aumento significativo de trabalhadores colocados na informalidade, aqueles que vão às ruas trabalhar por conta própria, como camelôs, como vendedores ambulantes. Aumentou imensamente esse número de trabalhadores. Isso maqueia o grande número de desempregados, porque é aquela pessoa que não está mais procurando um emprego formal, mas também não está desocupada. E também houve uma queda da renda geral dos trabalhadores. Para a Confederação Nacional da Indústria, as alterações na CLT são um avanço. O que a gente verificou ao longo do tempo é que nós precisávamos, sim, adequar as relações de trabalho e os direitos que estavam constando na CLT a uma realidade social, produtiva e econômica do Brasil atual, né? E a nosso sentir, a CLT, o que ela acabava acontecendo com ela? Ela era uma legislação tamanho único, que ela foi formatada numa época distinta, que tratava igualmente os desiguais. A reforma ela contribuiu em muitos pontos, mas a negociação coletiva foi o principal deles, você poder negociar.
Um dos pontos polêmicos questionado no Supremo foi sobre o pagamento de custas e honorários de advogado pela parte perdedora de ação trabalhista. Críticos afirmam que isso desencorajou trabalhadores de acionar a justiça. Para outros especialistas, a medida levou à redução de ações sem fundamento. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, em 2017, quase 4 milhões de ações foram protocoladas nas varas de trabalho do país. Em 2021, último ano fechado da série histórica, mais de 2 milhões e 800 mil petições foram recebidas pelos TRTs. Em outubro do ano passado, o Supremo derrubou normas da reforma trabalhista que restringiam o acesso gratuito à Justiça do Trabalho. A cobrança de custas, caso o trabalhador falte à audiência inaugural sem justificativa, foi mantida. Em outra ação, em maio de 2019, o STF invalidou a regra que permitia o trabalho de grávidas e lactantes em atividades insalubres. Em junho do ano passado, a Corte decidiu que a norma coletiva que restringe direito trabalhista é legal, porém a redução desses direitos deve respeitar as garantias constitucionais dos trabalhadores. Em agosto está previsto o julgamento de uma ação sobre o trabalho intermitente, modalidade de contrato de trabalho criada com a reforma. A Corte vai decidir se a medida leva à precarização do emprego. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é um mecanismo importante para resolver problemas de forma consensual. E também se mostra efetivo quando se trata do superendividamento. O Sejusc é um serviço vinculado ao NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Ele possui diversos centros temáticos que visam solucionar problemas sem a necessidade de ingressar com uma ação judicial. Um desses assuntos abordados é o superendividamento. O Sejusc possui conciliadores e mediadores com a formação específica para auxiliar da melhor forma na solução dos conflitos. Ótimo, então, vamos fazer o acordo. Com o preenchimento do relatório socioeconômico, os profissionais do Sejusc podem verificar a real situação e trazer uma proposta junto ao credor que seja compatível com a situação do devedor. A pessoa que está super endividada, né, a gente tem casos assim, fica deprimido, né, fica com vergonha muitas vezes, e são por várias situações também que uma pessoa pode ficar super endividada, mas o importante é que ela se reconheça sim e procure ajuda, né? Porque tem solução. Somente o Sejusc de Porto Alegre realiza cerca de 40 audiências mensais sobre superendividamento. Mas cenas como esta, de uma sala completamente lotada, são cada vez mais raras nas dependências do Judiciário Gaúcho. Isso porque, com a pandemia, o Sejusc acabou se adaptando ao meio virtual e somente em casos extremos é que as audiências são feitas de forma presencial. Aumentou muito. Eu hoje estava olhando aqui na nossa pauta, num horário eu tinha, acho que 10 audiências, no mesmo horário, 10 audiências de família. Presencialmente, eu até que tenho uma limitação de sala física, né? E salas virtuais eu tenho mais, então a gente pôde ampliar muito o nosso atendimento e alcançar um número maior de pessoas também. Isso também se deve pela criação do Sejusc do Cidadão Online, que foi criado durante a pandemia de Covid-19 para atender às demandas que surgiram nesse período. O serviço online foi criado para atender todas as comarcas do estado e, desde sua criação, atendeu 46 casos de superendividamento, chegando a 7 acordos. O cidadão pode acessar da sua casa, em qualquer dia, em qualquer horário, 24 horas por dia, e prosseguimos com esse serviço porque é um serviço que tem sido muito utilizado, nós já temos mais de 1.000 atendimentos, então facilitou muito o acesso e o meio virtual tem se mostrado tão efetivo quanto os encontros presenciais. Mesmo em pouco tempo de criação, o Sejusc do Cidadão Online já foi reconhecido na categoria Inovação no Prêmio Cultura da Paz da OAB Rio de Janeiro. E é um dos projetos do TJRS que está concorrendo ao Prêmio Inovare 2022. Um serviço novo, né? Um serviço completamente online, um serviço que aposta em uma tecnologia que é uma tendência mundial, que é a conciliação e a mediação, por serem ferramentas seguras, de baixo custo.
E agora a gente mostra como o Poder Judiciário de Cáceres, em Mato Grosso, tem atuado para a conscientização e enfrentamento da violência nas escolas. Um trabalho importante realizado junto aos professores, alunos e famílias dos estudantes. A violência está em sala de aula. E não é de hoje. E se agravou com o retorno ao presencial, depois do período de isolamento social da pandemia de Covid-19. A primeira coisa que nós deparamos esse ano, ao receber efetivamente essa criança, esse adolescente que ficou 2 anos praticamente fora da escola, primeiro olhar nosso foi no sentido de ver que esse aluno, ele viu, ouviu e vivenciou muitas coisas, né? Sendo algumas positivas, muitas negativas, né? E toda essa vivência nesse período veio para o interior da escola. Mas como reverter este quadro? O diálogo, claro, é sempre importante, assim como lembrar este jovem estudante de que os seus atos têm consequências e em vários aspectos, inclusive no legal. E é isso que está fazendo o Poder Judiciário, as escolas e também as autoridades de segurança pública em Cáceres. E aí surgiu a ideia de palestra nas escolas, primeiramente com os professores, segundo com os pais dos alunos e terceiro com os próprios alunos. Por enquanto, nós fizemos 4 palestras até agora com os professores da rede estadual e da rede municipal. A primeira conversa foi com professores. O comando da PM de Cáceres passou informações valiosas sobre como identificar este tipo de situação. Então, a gente começou a dar esse treinamento para os professores de como dar o devido encaminhamento às ocorrências graves que aconteceram nas escolas, qual é o papel de cada instituição, Conselho Tutelar, Polícia Militar, agentes de infância e do Judiciário. E quais situações que extrapolam a competência da escola, que tem que ser levado ao conhecimento de outras autoridades. Então, uma síntese foi essa. O adolescente ser encarado como sujeito também de dever, e não só de direito. Se o aluno vê que não existe uma penalidade para aquela infração que ele está cometendo, ele vai continuar cometendo essa infração. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.